Olá, galerinha! Vamos agora para mais um conteúdo de língua portuguesa. E hoje a gente vai estudar os elementos da narrativa. Então vamos lá entender, né, o que é uma narração, né? A narração ela é um tipo de texto que está presente nos contos, nas fábulas, né, no momento do diário que eu vou escrever sobre a minha vida. Então é uma história que narra algo, né? Então até uma notícia ela é uma narração, né? Quando a pessoa vai contar os fatos. Então ela está narrando. Então narração é isso. E para se ter, né, na narração a gente tem os elementos da narrativa. Esses elementos da narrativa, ele é representado pela palavra pente, né, pela palavra pente, que são os personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, com a sigla da palavra pente, a gente consegue visualizar quais são os elementos que compõem uma narrativa. Então, vamos lá para o primeiro tópico. O que vem a ser o personagem? Né? O personagem, ele é o quê? Né? São os personagens, são né, os que fazem parte da narrativa, que vai fazer parte da história. Então, quem são os personagens? Né? Nós temos 3 tipos de personagens. Né? Tem o protagonista, temos o antagonista e temos os secundários. Pronto, o protagonista são quem? São aqueles que fazem parte direto da narrativa, ou seja, o que a gente chama de personagem principal. Então, são eles que vão aparecer com maior frequência na narração. E os antagonistas, né, são o quê? São o adversário do protagonista, ou seja, é eles, né, que vão criar o conflito gerador dessa história, né? São eles que vão estar fazendo com que, dificultando que aconteça assim, algo na narração. E os secundários são os outros personagens que participam, mas não estão aparecendo com frequência, né? São os que estão mais por fora, um pouco, que vai aparecer uma ou algumas vezes no meio da narração. Então, pronto, esses são os personagens. E temos quem? Lá do pente, né? A gente tem o espaço, né? Que é a questão do espaço. O espaço, ele é aonde vai acontecer a narração. Então, nesse momento, é descrito a questão do espaço, aonde vai acontecer, se é numa floresta, se é em uma cidade, né? Se é só dentro de uma casa, numa escola. Então, esses que são o espaço. E o narrador. Quem são o narrador? O narrador, ele já existe, já tem vários tipos de narradores. Nós temos o narrador personagem, ou seja, né, o narrador personagem é aquele que vai participar da história. Então, quando o narrador ele é personagem, o texto ele é escrito na primeira pessoa. Então, quando eu digo, eu sempre me refiro né? Eu estou gostando da situação. Então, sempre ele vai se posicionar. Então, você vai usar como na primeira pessoa. E quando ele fala assim também a questão do nós, ele vai utilizar eu, nós. Então, são os que utilizados. E tem o narrador observador. O narrador observador, ele é escrito na terceira pessoa. Então, ele vai ficar o que? Ele vai ficar só na parte da observação. Então, ele vai estar observando, né, para estar descrevendo o que está acontecendo. E o narrador onisciente, né, esse narrador onisciente é aquele que participa
eles têm uma variação. Ou ele vai participar na terceira pessoa ou na primeira. Então, vai ter essa variância. Né? Mas o que vai diferir? O que a gente vai fazer identificar? É porque o narrador onisciente, ele vai mais a fundo. Ou seja, ele consegue perceber até mesmo os sentimentos, né? As emoções que o personagem está sentindo naquele momento. Então, o narrador onisciente é isso. Então, ele vai estar lá mais presente no eu do personagem. Então, o que difere é isso. Né? Então, são esses, né? O narrador, os tipos de narração. Né? O tempo, ele é o que lá na narrativa, ele pode vir como o tempo cronológico, né? O tempo histórico e o tempo psicológico. Né? Então, ou seja, ele vai vir nos dizer, nos informar em que determinado momento está acontecendo a narrativa. E a gente tem também a questão do enredo, né? Do enredo. O enredo, ele é o quê? Ele é o ponto, né, muito importante do elemento da narrativa. Ou seja, ele já vem desde o seu início, do seu primeiro parágrafo, até o final. Então, ele é o desenvolvimento todinho, da narrativa. Então, né, a questão da situação inicial. A situação inicial, ela vem o que? Ela vem mais ou menos no primeiro parágrafo da história, onde lá o narrador ele vai apresentar o espaço, ele vai apresentar o tempo, ele vai apresentar os personagens. Então, vem mais lá para o início do primeiro parágrafo da narrativa. Temos também a questão do clímax, né? Do clímax. O clímax, né, ele vem mais aonde? Ele vem o que antes do desfecho. É aquele ponto lá, o ponto culminante para saber o final, né? O que vai acontecer na história. Então, lá é onde o momento de maior tensão que acontece para a gente saber o que vai acontecer no final. Então, é um momento de suspense, é um momento de maior tensão da narrativa. E o desfecho é como essa história vai acabar. Então, é o que, como é que vai ser o final, como é que vai ser o desenrolar dessa narrativa, né? Do que vai acontecer nesse momento. Pronto, tem também a questão do conflito, né? O conflito da história, onde ele vai modificar toda a narrativa. Então, o conflito já está falando, o momento lá que vai acontecer entre os personagens, o conflito. Então, esse conflito que faz com que a história aconteça. Tá? E a questão, né, pronto. Então, assim, gente, hoje, né, estudamos sobre a questão dos elementos da narrativa. Então, é um conteúdo bastante cobrado nas avaliações. A gente precisa ter conhecimento de todo o processo que compõe a narrativa para poder identificá-los cada uma dentro do contexto. Então, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.